Boa noite, pessoal, pessoas lindas do Instagram. Como é que vocês estão? Hoje vamos começar uma live logo mais, aguardando então a nossa convidada Cíntia Samarone. Então vou chamar ela aqui. Olá, boa noite. Esperando então a Cíntia entrar aqui comigo, entrar conosco. Olá, Cíntia, Oi, boa noite. boa noite, que prazer estar com você aqui. Ai, que prazer estar com você aqui. Que lindo, né? Essa tecnologia. Ah, deixa eu só mover aqui porque está em cima do botão. Isso. Essa tecnologia que nos permite, né, estar com pessoas distantes, mas próximas, né? Com certeza. Espera um Que pouquinho. lindo. Como é que eu tiro os comentários aqui? Eu acho que eles ficam aí. E aí Fico. eles vão rolando. Deixa eu ver aqui também. Então, boa noite, Boa Cíntia. noite, que Então, saudades de nós vamos ter você. aqui uma noite gostosa com a Cíntia Samarone. E a gente vai, eu vou pedir para você se apresentar, a gente vai contar um pouco da nossa trajetória, como que a gente se conheceu lá muitos e muitos anos lá atrás, Muitos né? anos atrás, né? A vida passa Mas muito primeiro, rápido. primeiro eu gostaria que tu se apresentasse para as pessoas, que a Cintia é uma grande, grande profissional, formadora, né, de consteladoras familiares, e a gente vai contar um pouco, conversar, ter um diálogo, né, um diálogo reflexivo sobre relações afetivas, sobre o amor. Então, eu primeiramente te agradeço imensamente, Cíntia, por você ter aceito o meu convite, da gente, né, estar aqui dialogando, refletindo, e queria que você se apresentasse, então, para colocar todas as suas qualificações, que não são poucas, né? Obrigada, querida. Em primeiro lugar, é um prazer estar com você. A gente está matando as saudades, né? Nos É, conhecemos há 20 anos, assim, muito amigas. Fui no teu casamento, que foi uma delícia. Tenho lembranças maravilhosas de estar junto com ah, você num que grupo. Então, eu vou contar lindo! um pouquinho até como foi desde lá. Isso, e olha que interessante, a gente já se conhece, né? Nosso contato foi a partir dessas relações afetivas, que é totalmente o tema que a O gente vai nosso tratar tema aqui, de né? hoje. E muita Eu coisa. não sei se o seu som está baixo. Ah, agora eu aumentei aqui o meu. Ah, tá. Eu estou te ouvindo muito bem. Tá bom. Só tá os comentários que estão aqui em cima de mim que eu não estou me vendo direito, mas não tem problema. A gente vai lendo, alguns estão dando boa noite, estão entrando, dando boa noite. Ai, que legal, Felipe, bem-vindo. Então, eu vou contar um pouco como eu conheci a Silvia, né? Então, junto com a trajetória profissional. Então, eu sou Isso. pedagoga de formação, dei aula há muito tempo e parei o tempo que meus filhos nasceram. E daí comecei a estudar piano, comecei a dançar, e assim, uma ligação muito forte com arte, com canto, e eu resolvi fazer algo que juntasse, na época, a educação com a arte. E fui buscar o curso de pós-graduação em arte-terapia, onde eu conheci a Silvia, né? Totalmente criativa e artística. E daí começou a trajetória, né? Desde o começo do curso, eu tinha um interesse muito grande por clínica, já tinha estudado muita coisa, mesmo sozinha, né? Então, tem a ver um pouco com o nosso propósito. Sem você perceber, a vida vai te levando Isso. o caminho que você tem que seguir. E já com esse interesse, eu acabei fazendo um curso de especialização em hipnoterapia regressiva e hipnose ericksoniana e comecei a atender clinicamente. Isso faz uns 20 anos, foi logo que terminei o curso de arte-terapia, que foi a Cristina Alessandrini, inclusive, que me encaminhou nessa época.
E daí comecei a clinicar e fazendo vários cursos. Eu acabei, há uns 10 anos atrás, fazendo curso com a Mimanza, Érica Farni, e me encantei com a constelação familiar, onde fui assim, incluindo, né? Eu falo que tudo que você vai fazendo, você vai incluindo na tua vida, como diz Bert Hellinger. Eu vejo como um caleidoscópio, né? Como a gente vai criando em uma perspectiva de vida e ela vai mudando as cores e a gente vai constituindo, né? Aquela teia, Nada é perdido, tudo é incluído e daí, conforme a vida vai passando, você vai chegando lá na frente e vai percebendo que tudo que você foi fazendo por interesse ou porque você gosta vai sendo incluído na tua vida, no teu trabalho, no teu trajeto profissional e na tua vida pessoal também. E que tudo faz um sentido, né? Tudo tem um sentido que vai... E daí eu comecei com a clínica, não parei mais de estudar e me encantei com a constelação familiar. Comecei a fazer grupos e comecei a atender no consultório individualmente, em grupos, no processo terapêutico e na constelação familiar. E daí eu estou na segunda turma de formação em consteladores, que eu adoro fazer isso, é uma coisa que tem enriquecido muito. E com a pandemia, também constelações na água, que eu também tenho atuado agora bastante. E tenho feito grupos de exercícios sistêmicos, onde eu tenho oportunidade de conhecer gente do Brasil todo e mesmo de fora, que me dá muito prazer também. Então, é tudo junto. Não tem uma coisa separada da outra, né? Mas a tua trajetória acabou sendo bem parecida, né? Aí eu ia comentar também que eu fui para a arte-terapia porque eu também quis juntar. Porque eu, no caso, eu comecei a minha trajetória profissional como arquiteta, mas nunca me identifiquei, né? Estudei na USP, fiz a faculdade de arquitetura, só que eu viajei, morei na Califórnia, em espaços terapêuticos, numa comunidade Exalém, onde foi desenvolvida toda a parte de Gestalt, e eu já tinha esse interesse, né, com corpo e terapia, toda essa parte corporal. E cheguei de volta para o Brasil depois de 3 anos de Califórnia, bem perdida. Estava bem perdida. Aqui tem o pessoal falando Silvinha. E eu estava muito perdida. Aí uma amiga minha, arte-terapeuta, me recomendou por que não procurar arte-terapia. E eu fui procurando e caí lá na Alquimia Arte. E aí a gente teve esse encontro lindo, né? Foi muito lindo o nosso encontro. E nunca acabou, apesar da distância, né? E a gente fazia os nossos grupinhos de estudo. Eu lembro que um dos grupinhos que a gente estava junto, que a gente era o dia das torres. Das Torres Gêmeas. Foi 11 de setembro, você lembra? Tava nossa! Nosso estudo e pá! Que coisa mais histórica, né? Muito e aí... Isso, e daí a partir da arte-terapia, então eu fui para a dança-terapia, sempre muito com esse desejo de conectar com o corpo e arte. E é bonito assim de ver que essa questão de corpo e arte também me fundamenta muito no meu trabalho como consteladora, como uma outra forma, né, de trabalhar o corpo, de manifestar o corpo, de explorar o corpo, e é bem bacana. Agora, aí a gente ficou um pouco distante, né? E a partir das constelações a gente conseguiu se reencontrar, se reconectar de novo. Que bonito isso, Silvia, que o trabalho de arte-terapia, eu trabalho muito com criança, porque de alguma forma você trabalha com estados alterados de consciência. Então, todo o meu trabalho é voltado para trabalhos sensoriais, né? Seja com a hipnoterapia, com a arte-terapia ou com a constelação familiar. Eu lembro até hoje um módulo que nós tivemos de argila. Você não era casada ainda e você fez uma família num lugar que era um lugar longe, que era um lugar que era campo, e depois não deu muitos meses você conheceu o teu marido.
foi morar no Uma sul. coisa impressionante, essa materialização. E vamos dizer que era quase uma constelação aquilo, né, Era Cíntia? porque Porque hoje você a já gente tem estava, uma... só que não era da mesma forma, mas a gente já estava trabalhando com o inconsciente coletivo, que é o inconsciente familiar, com tudo isso. com Não o era campo nomeado quântico. dessa forma, mas já estava no Exato. campo. Era o campo quântico que estava se movendo, sendo trabalhado. Então, a gente pode pensar que já era uma forma de uma Sem constelação dúvida. com outros nomes e com outros formatos. Isso que é incrível, né? Que, na verdade, como você falou do propósito, a gente já vai, né, se moldando na vida para nos caminhar para aquele lugar que é o nosso lugar, né? Isso é Sim. fantástico. Até na minha, como chama, no TC, não é TCC, no trabalho final, lá eu coloquei as fotos da Aquelas fotos. argila, que foi a materialização disso, e daqui a pouco eu consegui Aí tinha o concretizar. filho também, que você colocou junto com a família como um todo. Né? Muito É, lindo o trabalho. Muito foi lindo. muito fantástico, é. E assim, outra coisa, né, que você não comentou aqui, né, Cíntia, mas como você, além de ser consteladora, hipnoterapeuta e, né, todas essas formações, que você é uma artista do flamenco, você é uma grande artista do piano, e eu acho que isso é fantástico também, essa sensibilidade, porque eu acho que a música, assim como a arte plástica, no meu caso, é mais uma questão de artes plásticas, mas a arte, né, a arte da música, da dança, ela também nos dá essa sensibilidade, esse refinamento, que é uma grande qualidade e característica da constelação, né, das constelações. Eu E acho que ela traz um caminho, que até vou falar um pouco disso hoje, de você estar em conexão com o seu eu mais puro. A arte me traz isso. Né? Eu não vou dizer que o caminho seja igual para todo mundo, mas para mim ela me traz isso. Tanto a dança, quanto o piano, quanto o canto. Eu tenho sentido muita falta disso nessa quarentena. então eu acho que mais no final a gente vai ter um momentinho que você possa cantar alguma coisa aqui para as pessoas conhecerem a Hoje é tua voz. outro momento. Então vamos ter que criar um momento para, né? Ter que criar um momento, daí é outro. Mas eu postei no Facebook, eu acabei de tocar uma música no piano, se alguém quiser ver, vai ser um prazer. Até tem alguns mosaicos do coral também. Então, eu Sim, tenho eu achei muito continuado, na lindo. medida que dá, eu continuo. Isso. Então, né, como a arte também, para a gente introduzir então, o nosso assunto, a gente pode pensar que o amor também é uma forma de arte. Por que não pensar assim, né? E assim, na Ah, constelação, as constelações são sistêmicas, né? Deu uma travada, eu acho que é o teu, né? Deu uma travada, deu uma travou. travada. Deu. É que eu... Então, a gente, eu acho que, não sei se todos que estão aqui nos escutando conhecem das constelações, ou vale a pena a gente introduzir um pouco, mas de qualquer Eu acho forma, que muita gente conhece. Eu estou vendo algumas que conhecem. Mas, de qualquer jeito, a gente vai falar dos relacionamentos hoje, né, Silvia? E a gente vai tocar também nas ordens do amor, de Bert Hellinger. Mas, se você quiser falar um pouco sobre constelação, que se trabalha o inconsciente familiar, e as conexões, né, sistêmicas que existem, os emaranhamentos, vamos lá, vamos dar uma não, eu introdução. acho que muita teoria não é preciso, mas só comentando, né, fazendo esse paralelo, né, de toda essa trajetória, da arquitetura, da arte, do corpo, da dança, né, esses mundos, na verdade, como a gente estava comentando, todo esse caleidoscópio, essa construção, e também pensar isso tudo como um sistêmico, né, como Isso. esses nossos sistemas foram se juntando e se compondo. Então, só para ilustrar que como a gente está falando do sistêmico, que é a própria constelação é um sistêmico, ela olha para aquilo que são os sistemas. Eu sempre gosto de falar assim, por exemplo, o nosso
corpo é um sistema de corpo, emoção, espírito. Então, como nós temos o nosso sistema, tem um sistema família, né? O sistema família, o sistema família intergeneracional. Então, olhando para todo esse panorama de forma sistêmica, né? Porque tudo está conectado, né? No sistema. E foi em cima deste olhar que o Bert Hellinger começou, com todas as fontes e estudos que ele teve, a perceber a conexão e que existiam ordens para que esse sistema, igual nosso corpo, né? Se uma das partes, eu sempre dou essa metáfora também, Silvia, não estiver funcionando bem, alguma coisa vai interromper e não vai fluir bem. E é o mesmo princípio para a família, para a empresa ou para qualquer outro sistema, né? E como estamos num sistema muito maior, né? Que é a cidade, o país, o mundo e tudo isso. Então, é em cima deste olhar e que a partir do momento que você começa a estudar e a viver isso, porque eu acho que não é estudar, é viver em cima da visão sistêmica, você não consegue mais olhar nada da mesma forma, tudo se modifica. Sim, até eu digo que eu também dou aula de inglês, né, que é algo paralelo. Eu digo que a gente também tem que entender isso de forma sistêmica, né? Que não é aquela coisa binária, português, inglês, inglês, português, que a pessoa ela vai para um caminho totalmente fragmentado, né? Então a gente tem uma forma fragmentada de ver o mundo. E essa forma sistêmica ela é muito mais completa e complexa. Ela junta os elementos e nos dá um panorama muito mais completo. E eu acho que aí também essa forma da gente poder ilustrar um pouco, né? Sim, né? E é uma forma de olhar, e eu falo muito que é um treinamento, porque não é o que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a olhar dessa forma binária, né? Que é o pensamento vercavorista, que é aquele jeito de olhar o que está lá e ver só a conexão que está lá, e não tudo que está conectado aqui. Então, é uma nova forma de olhar e que eu acho que as constelações trouxeram. As constelações não são novas, né? Mas hoje ela está sendo muito falada. Sim. Então, e está em todas as áreas, no direito, na educação, nas organizações. Cada vez mais presente, Cada vez né? mais, porque... E eu acho que tem mais pessoas sendo formadas, mais profissionais, e isso também é bacana, porque vai trazendo uma certa sanação, não sei se é a palavra em espanhol, mas vai curando um pouco mais também das relações sociais, relações familiares, relações de afeto, né? É porque a constelação é um trabalho, é uma filosofia que se trata fundamentalmente de vínculos, né? E de relações o tempo todo. Então, se a gente não está trabalhando o que não está aparente ou que está escondido só daquela pessoa, e sim de todos os vínculos em que ela está ligada, os que ela conhece e os que ela não conhece. Os invisíveis, né? Como a gente diz. Então, as relações... Nós estamos, né, dentro da filosofia da constelação, não só da família, mas nós estamos envolvidos em todos os vínculos que são da nossa história, né, da história do planeta. E que, de alguma forma, claro que vem com menos força, mas eles estão inseridos dentro de nós. Então, o nosso desafio é ir tirando esses vínculos, ampliar, né? Eu acho que ampliar a consciência para este novo olhar, para que você possa chegar cada vez mais perto do que é a sua real essência. Porque, por enquanto você está emaranhado, você não tem condição de olhar para si próprio. Esse termo também é bem interessante. Não sei se as pessoas sabem o que é emaranhado, né? Emaranhado, se você quiser explicar, que a gente está todas as conexões, emaranhado com histórias lá do passado, emaranhado com uma história que era lá da minha avó, lá da minha tia, e essa eu vejo uma coisa assim, né? E se a gente amplia a nossa consciência, a gente pode fazer um pouquinho diferente. Exatamente. Né? Então, é desemaranhar, ampliar. O emaranhado, para mim, é muito relacionado com nós, né? Como se você visse
fios todos amarrados. Então, se nós pensarmos no nosso sistema enquanto família, pensando como qualquer sistema, todos têm que estar no seu devido lugar, com a sua devida função, né? Então, existem as 3 leis, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei das trocas, que elas acontecem simultaneamente. Então, as coisas difíceis que vão acontecendo no sistema, elas vão trazendo esses emaranhados. Então, os descendentes, por exemplo, aconteceu alguma coisa muito grave, há 3 gerações atrás, alguém morreu, os descendentes, eles vão se identificar com aquilo e não, a vida deles não vai fluir, porque eles vão estar olhando de alguma forma, mesmo inconscientemente, por lealdade invisível, eles vão estar amarrados àquilo que aconteceu lá atrás. Então, isso é emaranhamento. E daí, no caso do que nós vamos falar hoje sobre relacionamentos, então, muitas vezes, e isso é lindo o que a constelação traz como recurso, nós estamos em relacionamentos, vamos para relacionamentos, mas estamos totalmente emaranhados em coisas que aconteceram com os nossos pais e na nossa ancestralidade. Então, a gente não se encontra inteiro na relação. A gente não consegue olhar o outro realmente da forma que ele é. Então, a constelação traz, como uma ferramenta maravilhosa, um trajeto mais curto para você ir conseguindo desamarrando e podendo deixar com cada um o seu destino, o que é seu, para poder ir para algo novo e poder fazer um pouco diferente, como você estava falando. Desemaranhar, né? Desemaranhar. E eu digo sempre, porque aí, por exemplo, se minha mãe, minha avó sofreu um determinado aspecto, por exemplo, dentro do relacionamento, eu faço igual, que é a minha forma de mostrar o meu amor por ela, né? Então, eu repito esse padrão, e repito esse padrão de relacionamento, né? Homem e mulher. No caso, a gente vai falar um pouco, né? A pessoa pode se identificar com qualquer coisa, por isso a constelação pode ser trabalhada em qualquer assunto, né? Mas nos relacionamentos é muito comum. Então, por exemplo, muito Não, mais eu digo assim, que nós escolhemos esse tema, lógico, né? Que pode ser qualquer assunto, mas só para as pessoas terem clareza, que a gente escolheu falar sobre relacionamento, que é uma escolha de um tema, né? Mas lógico que as relações tratam de uma doença física, tratam de uma questão de herança, tratam que, na verdade, também estão relacionadas com relacionamento. Na verdade, o Bert fala, quando você, de alguma forma, sente um peso, né? Para quem não conhece constelação, algo não está leve ou algo não flui na sua vida, quando você vai abrir uma constelação e conseguir entender o campo de consciência, nós vamos ver muito claramente para onde aquele sintoma que a pessoa não está amarrada na vida está olhando. E daí a gente vai descobrir o que é. Mas em questão de relacionamento, o que é muito comum, assim, bem mais perto, os pais que se separaram e um filho fica entre o pai e a mãe dividido. E ele se sente amarrado naquela relação dos pais e não consegue ir para a vida dele. Tá? Então, mesmo que ele case, ele não vai enxergar a mulher porque ele está amarrado naquilo que era antigo, que é o relacionamento do pai e da mãe. E ele fica dividido, às vezes, para um lado ou para o outro, e o filho é sempre 50% o pai, 50% a mãe. Então, essa é uma dinâmica muito comum, né, nas constelações, o Silvio. E tanto vem a dinâmica de um lado da relação quanto do outro lado da relação. Né? E como você disse, eu não olho, então se eu ainda estou nesse emaranhamento, né? Nesse emaranhado em relação aos meus pais, aos meus avós, ou até outros que eu nem conheço a história, né? Então isso é muito importante, que não só as pessoas que a gente conhece, outras gerações. Uma constelação com 7 gerações. Então, as constelações costumam, pelo sentir o campo, ir muito longe para a gente ver da onde está vindo aquele amarrado, esse emaranhamento. Né?
Então, é legal também, que eu ia comentar com você, eu estou dando aula numa pós-graduação de mediação e conciliação. E eu fiz um curso de direito sistêmico e aparece muito essa dinâmica. E os juízes estão, assim, lançando mão de usar o olhar sistêmico nas constelações, por exemplo, na guarda de filhos. Então, os acordos estão sendo muito maiores do que já foram, né? Pela possibilidade de poder olhar dessa nova forma. Muito lindo. E é bonito, eu acho que até o juiz como parte desse sistema, né? Porque muito. sai daquela coisa dele lá no altar dele, e aí eu acho que isso é fantástico. No curso tinha uma juíza muito fofa que ela descia, se colocava entre o pai, a mãe, a criança e pegava os bonequinhos e assim, como o Bert falou, o essencial é muito simples e mostrava, ó, aqui é papai, aqui é mamãe, aqui é você. Você é 50% papai, 50% mamãe. Né? E de repente uma coisa muito simples como essa pode mudar todo o rumo de um processo, sem que a juíza saia do lugar dela, porque ela vai manter o lugar dela. Não vai entrar como se ela fizesse parte do sistema, ela vai ficar no lugar dela, mas ela abre um novo olhar para aquilo. E é bonito, e só o fato dela descer, tá entre um e outro, pegar os bonequinhos, é uma humanização, né, Cíntia? Eu vejo isso como uma forma muito humanizada, porque eu já fui à audiência, até a minha audiência de divórcio, né? A gente está sentada lá e o juiz lá em cima, como se ele fosse num outro nível, como se ele vivesse num outro patamar de existência. E que importante isso. Que importante isso dele ser parte do sistema, que todos fazemos parte desse sistema. Né? Não é fácil ela romper com a barreira de tudo como foi, né? Mas existe um movimento grande de mudança nesse sentido. Você fez o curso com o Yuli ou não? Não, eu fiz o curso no IP Roxo, com o Paulo Pimon. Ah, que bacana. Isso é fantástico, né? Essa humanização, poder trazer esse olhar, né, da constelação muito lindo. Desse sistema que, na verdade, ele tem um certo enrijecimento. Você está cortando. Será que é só comigo? Não. Está cortando um pouco. Eu acho que ele ameniza as relações, porque o sistema judiciário ele tem uma certa dureza, né? Ele tem uma rigidez. Rigor, é um rigor, né, que vem da própria profissão e que tem que ser respeitado, honrado, para que possa haver a mudança. Igual nos relacionamentos afetivos, da mesma forma. Né? Então, é uma coisa que vem de um jeito com muita humildade, com muita simplicidade e trazendo este novo olhar, essa nova forma de poder olhar e conscientizar. Né? Tem um trabalho bem bonito, bem bonito. Eu fiquei encantada com esse trabalho. E conta um pouquinho para nós, então, o que você gostaria de nos trazer sobre a questão dos relacionamentos nas constelações, se você quiser contar alguns casos importantes dentro do teu trabalho, como que, por exemplo, vou te lançar algumas ideias, né? Como que você, no teu trabalho profissionalmente, conseguiu ver o quanto que as suas sessões, as constelações fizeram efeito, né, nesse sentido, trazer algumas ilustrações, eu acho que seria bacana, né, a gente poder olhar para isso. É um assunto que vem muito para mim em consultório, tá? Dificuldades em separações ou dificuldades em relacionamentos afetivos, e é um assunto que hoje tá muito... É um assunto sempre muito importante, mas hoje eu sinto que é um assunto que está muito difícil, né? As relações, elas estão muito líquidas, existe muito pouco comprometimento, e eu acho que o Bert Hellinger traz uma forma de olhar para isso, que é uma mudança de paradigma total, né? Então, porque eu gosto muito, o tema da live é o amor à segunda vista, e eu adoro quando o Bert fala isso, porque eu acho que é só aí que existe o amor mesmo. Então, começando com a nossa idealização, a nossa vontade enorme
porque é do ser humano a vontade de ter alguém, de não estar solitário, de trocar. Só que a gente olha para isso como se isso tivesse totalmente nas mãos do outro. Então, a gente já entra com aquela ilusão, né? Eu acho que é uma ilusão coletiva que já vem dos filmes, já vem E das além disso, músicas. é interessante, né? Não só que vem do outro, mas também essa fantasia, né? Dos contos de fada. Eu estava pensando aqui Cinderela, né? Que Exatamente. quando encontrar este outro, isso vai ser a grande solução da minha vida, isso vai ser a grande solução dos meus desejos, né? Exatamente. Então, Não, é e as interessante. músicas, né? Elas já trazem essas crenças, né? Se eu não tiver você, eu vou morrer. Eu não sou ninguém sem você. E o Bert vem falando do amor à segunda vista. Então, o que significa isso, né? Nós gostamos muito de nos apaixonar, mas a Uhum. paixão, ela é uma coisa muito breve e muito efêmera. E ela não é calcada na realidade, ela é calcada naquilo que eu imagino que eu gostaria para mim, né? E que isso tem muito a ver com a criança. Você está falando do conto de fadas, né? É a criança que é muito pura, que ela é alegre e tal, e ela vem com aquele desejo de não perder aquela essência que a gente vai perdendo quando vai crescendo, e aquele desejo do se apaixonar, do príncipe que vai buscar a princesa e vai salvar a princesa, ele vai dar tudo o que ela precisa. E daí nós crescemos e vamos quebrando a cara com esses conceitos todos, né? Não que a paixão não seja legal, ela faz parte, porque ela vem através da atração, da sexualidade, daquela energia que é o que move a vida. Mas o amor à segunda vista que o Bert fala é quando você consegue transpor esta paixão que ela passa e você começa a olhar o outro exatamente do jeito que ele é e aceitá-lo do jeito que ele é. E este é o caminho e o desafio mais difícil, né, Silvia? Então, qual a minha experiência no consultório? Hoje eu Deixa tive eu só fazer um experiência. comentário, né, Tá. Cíntia? Então, você aceita o outro como ele é, primeiro que você inclui de verdade esse outro, né? Então, ele acaba, você olha para o outro como ele é, você de fato olha o outro. Porque quando Olha, você olha para o outro, quando não olha para quem ele é, você, na verdade, não olha para o outro, né? Então, só assim, lembrando que isso é uma frase sistêmica, importantíssima e muito, muito profunda, né? Eu vejo você. eu Porque às vejo vezes a pessoa está no relacionamento há muitos anos, né? Uma vida de relacionamento, e na verdade não vejo você, né? Eu vejo um você idealizado, eu vejo um você que é parecido com meu pai, com meu avô. Ou Então então, eu olho para eu você. literalmente não vejo você, porque eu ia chegar aí também, porque eu estou emaranhado nas minhas questões de família. Exato. Então, Eu vejo, na verdade, as minhas relações projetadas em você. Então, é um exatamente. você totalmente mesclado. É bonito isso, né? Então, eu vejo você Eu acho onde a gente almeja chegar na é constelação. onde a gente almeja chegar, né? Que tem até É. aquela historinha da África, né? Não sei qual é a aldeia agora, não acho que dos Zulus, que quando eles se cumprimentam, eles falam, eu vejo você. Né? Então, quando você fala, eu vejo você, você existe. E eu vejo você do jeito que você é, e eu aceito você do jeito que E eu você honro você, né? Que também é é. outra questão da constelação. Honrar a história, né? Assim como eu honro a minha história, eu honro a história do meu pai, da minha mãe, eu honro você e eu honro a tua história também. E eu acho que o anseio nosso de estar com alguém, mas eu acho que não existe, o desejo mais profundo nosso é que alguém nos ame do jeito que nós somos, né? Tá? Só que o caminho para nós encontrarmos quem nós realmente somos, ele é um caminho às vezes árduo, que você tem que entrar em contato com as suas dores, com as suas frustrações, tudo isso faz parte do buscar um amor que me deixe feliz, né?
Então, eu gosto muito da frase do Bert, do amor à segunda vista, porque ela traz muito a questão de que eu não ponho a minha felicidade na mão do outro. Né? Mas, claro, este caminho começa com eu descobrindo quais os emaranhamentos que eu tenho na minha família. Né? E às vezes eles são muito invisíveis, né, Silvia? Às vezes é de uma bisavó e tataravó que foi muito maltratada. Sim. Tá? Então, eu nunca posso ficar, porque a relação de homem e mulher ela é de igual para igual. E o tamanho tem que ser igual, né? E daí a gente entra nas trocas, né? E, além disso, entra também nas questões da nossa sociedade, que nem sempre foram vistas dessa forma igualitária, né? Nem sempre foram vistas dessas formas mais harmonizadas. Então, a gente também tem que romper muitos tabus sociais, né? Como a gente estava falando antes, como é importante que cada vez mais tem mais pessoas que conhecem das constelações e elas podem, aos poucos, até ir constelando seus sistemas, né? Inconscientemente, como a gente falou, tendo uma visão mais sistêmica, olhando para os seus emaranhamentos, para as suas relações. E graças a isso também, a gente pode também harmonizando mais as nossas relações sociais, porque tem as questões do machismo, tem as questões da violência, né? Que a gente fala violência contra a mulher, mas também contra o homem. Então, que homens são esses que também estão nessas violências contra a mulher? Então, eu acho que isso é bonito também, né? Se a gente que o Bert traz sempre você se colocar no seu lugar com muita humildade, entendeu? E as questões sociais estão aí. Por quê? Porque você pensar que na Idade da Pedra, nos nômades, eles viviam com milhares de pessoas e tinha uma liberdade também, mesmo sexualmente falando. Daí a coisa foi se evoluindo, né? Foi passando pela religião, pelos conceitos e tal, e daí a sociedade foi exigindo outra coisa. Então, se você pensar... Outras estruturas. E tudo isso está incluso dentro de nós. Então, já existe dentro de todos nós, como seres humanos, um paradoxo muito grande em relação ao que é positivo, né? Então, esses também são emaranhamentos, né? Também são emaranhamentos aos nossos conceitos, à nossa educação, aquilo que é certo, aquilo que é errado, né? Então é interessante que na constelação a gente amplia isso também, né? Talvez não olhar, que é aquela visão sistêmica. Não o certo e errado também é binário, também é fragmentado. Também não tem o certo e errado, o culpado, o inocente. Tem o bom e mal, né? Que nos faz bem, que nos faz crescer, que nos faz bem. Então, eu acho que esse é o objetivo. Um livro que eu gosto muito é do Juan Garriga, que é O Amor que Nos Faz Bem. Né? E eu gosto muito dele. E esse livro eu indico para qualquer um ler, porque ele fala muito da relação afetiva em todos os níveis, tanto com a constelação, como fora da constelação, dentro do caminho pessoal de cada um, para buscar suas crenças e para buscar quem você realmente é, entendeu? Porque eu acho que o primeiro caminho é você buscar quem você é e se amar de verdade. Tá? Porque o resto vai fazer parte da vida. É a dor, é a frustração, as decepções. Mas eu não vou ficar naquela postura, porque o que o Bert traz sempre é você sair da criança. Quando eu estou lá reclamando, vítima, ressentido, magoado, eu não estou na posição do adulto. Ou quando eu imagino um amor do conto de fadas, como você falou, eu também não estou no adulto. Então, a primeira observação pessoal que cada um pode fazer sobre si mesmo é se você está na criança ou no adulto. Quais suas reivindicações em relação a isso ou qualquer outra coisa? Que bacana, né? Para a tua criança ressentida que está batendo o pé ou para o adulto que se compromete, que se responsabiliza pela vida e aceita ela do jeito que vem? Que legal, né?
Conta um pouquinho, muito bonito. Eu estou aqui lembrando de outras questões minhas relações pessoais. Então, traga alguma coisa, vamos falar. Interessante. Não, assim, Cíntia, porque eu tô lembrando, assim, por exemplo, do meu casamento, sabe? Olhando para trás, talvez, né, que eu sou divorciada, mas tinha muito disso, de não estar no lugar do adulto, tanto eu quanto ele, né, quanto o outro. Aí a gente pensa, se a gente tivesse lá atrás, anos atrás, 5, 10 anos atrás, tivesse tido esse conhecimento, essa ampliação de consciência, né? Toda essa carga emocional, essa maturidade emocional que a gente consegue nesse mundo das constelações, talvez o destino teria sido um pouco diferente, mas isso Silvia, faz parte agora do eu vou aprendizado. falar uma outra frase do Bert para você. Tá? Você Diga olha lá. para o teu ex e fala assim, você foi o parceiro certo para mim. Claro, ele foi. Foi sofrido, talvez não tenha andado da forma, porque o que mata na busca dos relacionamentos são as nossas expectativas, Sim, tá? Mas as pessoas vêm ou aparecem nas nossas vidas, como a gente está falando desde o começo, mesmo quando a gente se conheceu, por um propósito. E esse propósito é que você aprenda, que você cresça. Se você souber abraçar isso como crescimento, entendeu? Então, se você soube, talvez você precisou desse relacionamento para ampliar a claro, tua visão, o teu pensamento, o teu olhar sobre o mundo. claro, e aprendi muita coisa, mas foi bem bacana que eu fiz algumas constelações na época da separação que me ajudaram muito, sabe, a ampliar isso, poder olhar, né, qual que era o meu papel nesse relacionamento, qual que era o papel do outro, né, como a gente poder ir na direção que cada um precisou. Foi maravilhoso. As constelações na época, eu não era consteladora, mas eu tinha as constelações como recursos. Eu fiz várias constelações aqui e eu fui entrando. Então, foi também assim que eu fui entrando nas constelações. Eu participei anos. Tem um ruído que eu não sei de onde que é. Não Aqui sei se não tem vocês nenhum. escutam. Você escuta um ruído? Não. Aqui eu escuto. Mas eu participei anos e anos, sabe? Eu fazendo as minhas constelações, eu participando de outras, e assim eu fui aprendendo na prática, né? Mas é fantástico. E eu queria também te perguntar, Cíntia, como que as constelações contribuíram também para as suas relações pessoais? Me contribuíram demais, né? Eu tenho um caminho pessoal já de que na relação pessoal você poder ver o outro e aceitar ele. Minha mãe fala muito, com muita sabedoria, que quando você está com alguém, ou você aceita o pacote completo, ou você não aceita, né? Então, fiz um caminho pessoal para isso. E eu acho que eu Sim, consegui, acho que eu consegui. Agora, quando há separação, separações são muito dolorosas, né, Silvia? E a semana passada até eu falei numa live que eu fiz para uma rádio sobre fechamento de ciclos, porque nós também não aprendemos, né? Isso também faz parte da filosofia deste olhar diferente, a encerrar as coisas, porque a gente sempre fica olhando aquilo que não deu certo e não o que deu certo. Então, quando eu consigo desemaranhar minhas coisas e consigo ver que aquilo foi legal para mim, que me fez crescer, que me fez evoluir e que teve muita coisa boa para eu ficar naquilo, teve um propósito, teve um motivo, então, de repente, eu consigo deixar aquilo ir para partir para o novo. Se eu fico na dor, ainda tem, às vezes, uma criança reclamando ou dolorosa. uhum, Eu acho que relações afetivas, elas nunca são fáceis ou tranquilas, porque você está... o Juan Garriga mesmo fala que ele acredita que a sexualidade, a força da sexualidade como vida, ela vem com aquela força que você não consegue nem pensar e que te deixa cego, muitas vezes a paixão deixa cego, que é uma forma do filho sair da família para poder ir para a vida.
porque senão as coisas não vão continuar, né? E é muito complicado, porque você vai se juntar com outra pessoa que vem com um sistema totalmente, com uma história totalmente diferente da sua. E como é? Às vezes você não acolheu nem a sua história, como é que você vai acolher a do outro? Sim. Agora, é interessante, né, essa questão dos ciclos, né, Cíntia, que às vezes a gente pensa, por exemplo, a gente pensa que a gente encerrou esse ciclo, mas eu vejo que são camadas, como uma cebola, né? Ah, encerrei o ciclo, mas de repente tem mais alguma coisa ainda que eu tenho que trabalhar em mim, e mais alguma coisa. A vida é assim, né? Não tem, esse ciclo encerrei, vou passar para lá. De repente, eu estou passando por uma situação bem interessante, porque, né, por isso que eu trouxe essa questão do divórcio, que eu, né, às vezes a gente olha de volta para a história, e agora eu estou passando por um novo ciclo, por exemplo, perdendo meu apartamento, ir para um outro lugar, e isso remete àquela história lá de trás. Então é como se a gente revisita essa história, né? A gente revisita aquele ciclo, porque tem mais um outro patamar, parece que tem mais um degrauzinho que a gente pode ir. Então, eu, né, não sei a sua visão dessa questão de ciclos, mas eu acho que não existe assim o preto e o branco, né? Ah, agora terminei esse ciclo, Não é preto e branco. A gente vai na passando hipnose, as camadas. A gente abre, na hipnose a gente fala que a gente abre janelas, tá? Até para quem acredita em outras vidas, mas quem não acredita em memória celular. Então, a cebola realmente, e os sistemas também, tem que ser, se você pensar que você, como um ser, traz o teu sistema familiar, o sistema de toda a história do mundo, do teu país, de todos os grupos que você faz parte, da tua... Deu uma vai cortada. abrir uma janela ou uma ferida que vai te remeter àquela criança, muitas vezes, que ficou ferida. Mas pode ser coisas passadas também, é muito mais profundo. Pode ser coisas da ancestralidade. Então, tem muita coisa a ser olhada em cada momento da vida. Por isso, viver o momento presente, que o Bert também traz como filosofia. Porque... não adianta você falar, agora eu descobri a constelação, ela é mágica, eu vou desemaranhar tudo, tô limpa. A cada momento, algo novo vai ser trazido pela vida para você olhar, né, Silvia? Só que assim, com este olhar diferente, quando algo me pega mais profundamente, que acontece com todos nós, que o Bert fala também, que graças a Deus nós somos seres humanos, né? Senão nós não estaríamos aqui. A cada momento a vida vai trazer, se eu tiver em presença e conectado, eu vou estar olhando para aquilo que é a oportunidade de eu estar limpando aquilo de alguma forma, tá? Ou seja, dentro do meu sistema ou algo que é pessoal meu, que tem a ver com crenças e com coisas que eu já trago na minha alma, entendeu? E outra coisa, né, Cintia, que eu acho muito lindo, que a gente, como consteladora, assim, eu também sou psicóloga, a gente atrai para nós aquelas questões que a gente, né, que está na nossa questão de olhar. Isso é fantástico. Às vezes vem para a gente uma questão que é justamente aquilo que eu preciso olhar na minha vida. Exatamente. Então, o outro como um espelho também, né? Como parte, um elemento, não só que eu estou olhando para o sistema dele, mas essa pessoa que vem para mim também faz parte deste meu sistema. Faz parte desse Isso é fantástico, né? E ela vai fazer sempre, mesmo até que você se separe. Por isso a honra, né? Por isso a reverência a tudo do jeito que pode ser naquele momento, tá? De repente não fez mais sentido para você, mas foi bom para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para a minha evolução. E muitas vezes vem com as perdas, mas as perdas elas fazem parte da vida e da nossa vida, do nosso compromisso como adulto, né? Porque a gente faz escolhas, né, Silvia? A gente faz algumas escolhas invisíveis, mas algumas escolhas conscientes. Quando você já está no adulto, você escolhe conscientemente. Daí você vai, as consequências vão vir daquilo. Mas eu sempre olho isso como aprendizado.
Tem momentos difíceis, como? Até momentos quando os filhos saem de casa. Eu tenho meu filho que já está casado, minha filha que quer voltar para a Itália, que são ciclos diferentes que vêm. Eles mexem conosco, nós somos seres humanos, né? E mexe com os nossos ciclos também, né? Que a gente também... Isso, Ontem... os nossos ciclos. E eu, como consteladora, como formadora, faz mais ou menos 10 anos que eu estou nas constelações, mas o que mais eu busco é colocar na minha vida isso. Porque a filosofia é maravilhosa, mas você colocar no seu dia a dia é essencial, porque não tem como você ser um constelador, um facilitador, se você não estiver atento e estiver trabalhando tudo que é seu. Porque você vai se identificar com a história dos outros também. E daí, essa não é a forma de ajudar, né? Nas ordens de ajuda, ele fala que a nossa postura tem que ser sem intenção, sem medo, na presença, e até sem amor, que ele fala que é sem paixão, né? Então, é muito complicado. É muito complicado. Mas é um aprendizado. E é um aprendizado e um crescimento, né? Na medida que a gente aprende a ter esse distanciamento, também é um amadurecimento para a gente. E que não é que, agora eu sei disso, eu nunca me envolvo, né? A gente se percebe, a gente pode tomar distância, né? Então, por exemplo, você perguntou em consultório, o que é muito comum quando as pessoas estão se separando ou quando elas estão em crise, em relacionamento? Elas chegam lá, muitas vezes eu atendo os dois. O primeiro movimento do casal é culpar o outro de alguma coisa. Sempre, sempre. O tempo todo. Então, quem que a gente está olhando lá? As duas crianças que estão reclamando aquilo, o brinquedo que elas perderam, né? Então, qual é o movimento que às vezes faz mudar isso? É levá-las para... Estou aqui, estou te escutando. Você está me escutando? É que aqui deu uma congeladinha. Então, mas a gente, isso faz parte do nosso sistema, essa tecnologia que faz cortes. Me deu a impressão que eu estava falando sozinha, né? Não, eu vejo você, Cíntia, eu vejo você. Eu quero ser vista, Silvia. Sim, eu vejo então, você. Olhar para o que tem de positivo no outro é muito legal, é um desafio, eu acho que para qualquer casal. Os casais que estão há muito tempo juntos, eu me incluo nisso, porque eu já estou casada há 35 anos. Eu acho Parabéns! que você está passando por várias coisas difíceis ou não, mas tá achando um recurso interno, né? Sendo você mesmo, porque o outro não vai salvar a tua vida, ele não vai ser o príncipe que vai te salvar. O outro é o outro, do jeito que ele é, tá? Eu vou aceitar ele do jeito que ele é e eu espero que ele me aceite do jeito que eu sou, tá? E nós temos cada um os nossos recursos e vamos caminhar lado a lado. É difícil, muitos momentos são difíceis, mas quando você consegue transpor cada momento difícil, porque a vida é cheia de ciclos difíceis, eu acho que transcende um pouco, eu acho que vai ficando mais fácil olhar desse jeito, tá? Hoje, os jovens têm muito medo, né, Silvia? Eu percebo que as relações afetivas estão muito difíceis, porque as pessoas também não estão querendo se expor ao compromisso, à responsabilidade. Eu acho que isso é porque a gente vai viver numa sociedade cada vez mais individualista. As pessoas têm mais possibilidades, elas podem se sustentar. Tem toda essa questão da força da mulher, que 50 anos atrás, 70 anos atrás, não tinha tanta possibilidade. Então, eu acho que isso também dificulta. É mais fácil, eu vou me virar, eu vou ser sozinho. Esse mundo da tecnologia, ele leva uma certa individualidade. Mas no íntimo, todos ainda querem ter alguém, querem estar com alguém e vão ficando com medo, porque justamente as pessoas
estão com dificuldade de se comprometer, porque muitas vezes estão na criança, né? Assim, é um olhar muito sem julgamento para o que está acontecendo. Então, a possibilidade de olhar para essa criança que reclama, ou que tem grandes expectativas e que espera o tempo todo que o outro preencha, porque o mais comum é que eu acho que eu vou para uma relação e o outro vai preencher todo o vazio que eu tenho, tá? Uhum. E a má notícia, ninguém vai fazer isso, a não ser você mesmo. E essa força, este vazio, só pode ser preenchido pelo pai e pela mãe. Então, e o pai, eu não sei se todos aqui conhecem, né, das constelações, mas é interessante, né, não sei da sua forma de trabalhar, mas eu, a forma como eu aprendi, sempre no final eu faço um pouco essa meditação da pessoa se conectar, né, com essa mãe, se conectar com o pai, com os ancestrais, só para, não sei se todos conhecem, mas talvez esse seja o momento mais bonito, né, quando a gente encerra a constelação, de justamente conectar com a mãe, conectar com o pai, com os ancestrais. E outra frase que eu acho maravilhosa é que você ou eu, a pessoa constelada, é o sonho de todos esses ancestrais, né? Que tudo foi, tudo como tinha que ser, para que hoje você esteja aqui hoje. Então, isso é muito lindo, maravilhoso, como você falou. Então, o outro não me completa, mas quando eu me conecto com meu pai, me conecto com a minha mãe, tomo a força do meu pai, tomo a força da minha mãe, posso me conectar com o sucesso. Quando eu deixo de olhar para a falta, mas para olhar para minha mãe, para olhar por tudo aquilo que ela foi, porque ela me deu o essencial, me deu a vida. Então, aí sim eu posso ser completa para ir em direção ao outro, que também é completo. E essa conexão é algo que a constelação trouxe como presente para que nós possamos olhar, né? E ter relações mais saudáveis. Mais saudáveis. Somente aí, quando a gente consegue ter essa conexão, a gente pode realmente olhar para o outro. Exatamente. E se relacionar a partir desse amor à segunda vista, ou à primeira vista. O que é muito comum como dinâmica também, normalmente, por exemplo, o homem, para ele entrar numa relação afetiva, ele tem que estar sobre a esfera do masculino, né? Que vem da linhagem do pai, e a mulher da linhagem da mãe. E, às vezes, por conta das separações, das coisas que aconteceram, da perda de pais, enfim, eu não vou aqui dizer o quê, mas coisas difíceis e importantes que aconteceram lá atrás, este homem, por exemplo, não pôde estar na esfera do pai. Então, ele fica com dificuldade de assumir o lugar dele na família dele como homem, né? A posição do masculino, ou a mulher, ou a mãe, não permitiu que o filho tomasse o pai. E esta energia do homem com o masculino, da mulher com o feminino, ela é extremamente importante, né, Silvia? Muito bom. A outra coisa que eu queria dizer era da troca, né? Essa é outra questão importante nas relações. Mas eu acho que nós vamos ter que fazer mais uma live, porque nós já estamos aqui há 1 hora. Não, dá para a gente terminar com isso, né? As trocas têm que ser equilibradas. E eu só posso dar para o outro aquilo que o outro tem condição de me retribuir, para que ele se sinta do mesmo tamanho que eu. Senão, aí pode ter um grande jogo de poder e a relação vai ser prejudicada. Muito bom, Cíntia. Muito lindo. Essa live, eu acho que foi cheia de informações, de ideias, de trocas. Teve bastante, né? Mas são trocas... Foi bem equilibrada, né? Eu acho que foi bem equilibrada. Uma troca muito linda. Uma troca... Foi uma troca, assim... Primeiro que eu acho que foi um lindo encontro, né? Reencontro nosso. Com certeza. Me senti quase que lá naquele espaço do Alquimia Arte, das nossas trabalhinhos em grupo. Aqui foi um trabalhinho em dupla, né? Sim. E a gente vai ter outras oportunidades, né, de trabalhar outros temas aqui junto. Com certeza.
Com certeza, foi um maior prazer estar aqui com você. Eu adoro falar sobre isso, se deixar eu fico 2 horas falando. Ah, mas vamos fazer a próxima hora, daqui algumas semanas a gente marca um novo encontro. E eu estou muito, muito agradecida, foi muito lindo, um grande aprendizado, né? Poder também trocar, você lá em São Paulo, eu aqui em Passo Fundo, e que bonito que a gente tem essa espacialidade e ao mesmo tempo tão conectadas, né? No A coração. pandemia trouxe essa oportunidade linda, né? Ó, te agradeço de coração. Gratidão, Cíntia. Não sei se você quer deixar alguma palavra final aqui. Não, eu quero agradecer a todos aqui, eu e meus ancestrais e meus pais que estão aqui atrás de mim, a Eu também. oportunidade de estar falando com vocês e estar trazendo um pouquinho deste olhar tão maravilhoso. Ai, olha, minha amiga aqui, Marli, disse, adorei, muito bom, parabéns. Ai, obrigada. Vamos ver se Gratidão. alguém É perguntou. Marli. Será que alguém tem alguma pergunta aqui? Nós não perguntamos se alguém queria perguntar. Não, a gente fala demais, né, Silvia? Não, É o amor pela arte da constelação, que também não deixa de ser uma arte. Fabiana, Aline, a live maravilhosa, Fabiana, gratidão. obrigada, Fabiana, Marli. E todos Isso aí. vocês que entraram, eu vi que a Simone também estava aí, Andréia Mendes. Não vou falar o nome de todo mundo, senão, de repente, eu esqueço. Mas eu agradeço demais. Eu também agradeço você, meus pais, avós, bisavós e todos que vieram antes, que nos trazem, nos fortalecem. Vamos deixar para todos aquele exercício que você falou de conexão, né? Que eles, na hora de dormir, de repente, quando tiver, respirar profundamente, se conectar, e imaginar os pais atrás deles, os ancestrais. Isso, a gente sempre, geralmente, imagina do seu lado direito, atrás de você, imagina o seu pai. E do lado esquerdo, atrás de ti, imagine a sua mãe. E atrás deles, imagine os pais deles, os avós deles e todos que vieram antes. E se conecte com todos esses ancestrais. Se conecte com a força de todos esses que vieram antes. E agradeça porque eles te deram a vida. E cada um foi dando a vida e tudo foi como foi, do jeito que foi, para que você esteja aqui hoje. E que você é o sonho de todos esses ancestrais. E peça a bênção de todos eles para que daqui para frente vocês possam fazer um pouquinho diferente. Que lindo, Cíntia. Cheguei no finalzinho, adorei. Adorando. Aguardando a próxima. Olha, nós já estamos no compromisso, Cíntia. Aguardando a próxima. Pode deixar. Muito obrigada, Cíntia. Um abraço gigantesco para ti. Gratidão. Obrigada. Um beijão. Beijo. Faltou a música. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Na próxima, preparo. Tá bom. Beijão, Cíntia. Obrigada, tchau.